Deixa eu te perguntar, você acha que nós temos o risco de perder esse conceito de liberdade? Por mais paradoxo que seja, que nós estamos no ápice do desenvolvimento da vida humana, né? Nós nunca tivemos uma qualidade de vida, uma longevidade tão grande, e de repente a gente pode voltar lá atrás. A primeira descoberta, a primeira técnica humana, a gente fala, né, vamos entrar na rede social, é uma técnica. Sim, sim. Que foi moldada, aprimorada, distribuída, democratizada. Mas é uma técnica, né? Você mandar uma mensagem aqui, fazer um telefonema e alguém me ouvir do outro lado do mundo é uma técnica. A primeira técnica exclusivamente humana, que a gente consegue dizer que é exclusivamente humana, é a arte. A assinatura do ser humano é a arte. Uhum. Se a gente olha as escavações, a gente só vê pintura rupestre, objeto, riscos de ser humano. A gente não vê do cavalo, do chacal, que é o parente mais antigo do cachorro, é do ser humano. E dentre todas essas técnicas, a única técnica para passar uma técnica que perpetue a técnica é a palavra. Que a gente não foi feito para falar. A corda vocal ela serve para separar a comida do ar. A técnica que é inventada para perpetuar a técnica é a palavra. Uhum. E por que uma técnica? Porque a gente não foi feito para falar. A gente tem a corda vocal que biologicamente separa o ar da comida. Uhum. E quando a gente consegue coordenar e fazer barulho, né, quando tem medo, um espanto, etc., é uma forma de proteção também. Quando a gente consegue coordenar o som da corda vocal para que ela imita um som que seja reproduzido por qualquer ser da espécie e dota de significado esse som, isso é uma criação fantástica, porque você permite a vida em sociedade. Então a primeira técnica da sociedade acaba sendo a palavra, acaba sendo o signo. Você transforma o som produzido pela corda vocal em signo. Tanto que na filosofia grega a gente encontra muita referência às musas, aquelas deusas que dão inspiração para os compositores, para os poetas, para os dramaturgos. E a palavra música vem das musas. Porque se falar, né, se você emitir um som com significado já é uma coisa divinal, cantar então cantar é o ápice da espécie. Tanto que poesia e música são a mesma palavra no grego arcaico e eles se referem a esse dom que vem das musas. Então, a palavra, ela nasce para ter significado. Não tem por que existir uma palavra sem significado. A função dessa técnica, que é a palavra, essa é um símbolo carregado de significado. Como eu respondi antes na pergunta o que é civilização, eu preciso parar e responder com cuidado. Porque hoje a gente vive nessa era do relativismo e as palavras elas vão sendo esvaziadas, como a palavra democracia, a palavra liberdade, a palavra golpe, a palavra fascismo, a palavra genocídio. Esse governo que aqui está, e esse ministro do STF, que na verdade é a chefia dessa tirania que a gente vive, eles vulgarizaram tanto duas palavras que o risco ele é quase imperceptível para as duas palavras antônimas. Por exemplo, quando eu falo fascismo, 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 e eu esvazio o fascismo para caracterizar como fascista o meu inimigo, só para caracterizar, porque as palavras elas estão, ao longo do tempo, incorporadas, né, no inconsciente coletivo, e aí entra a ciência da semiótica. Quando você vê uma maçã, a sua cabeça tem um conjunto de reações que você nem percebe. E essa semiótica foi desenvolvida pelo Charles Peirce, depois ela foi aprofundada na União Soviética, que se sustentou basicamente de semiótica, e hoje é a maior ferramenta do marketing. O ouro do marketing é a semiótica. Então, semioticamente, fascista é algo ruim, porque o fascismo e o nazismo foram as coisas mais nefastas da história da humanidade. Então você fala fascista, semioticamente, você não precisa explicar o que é. Você já sabe que é ruim, intuitivamente.
Mas quando você quer aplicar o fascista para aquilo que não é fascista, só para vencer uma batalha, você esvazia a palavra. E quando você vulgariza o fascista, o que é que acontece? Você também vulgariza a democracia. Porque quando você perde o significado de uma palavra, o antônimo dessa palavra também se enfraquece. Se a democracia é um valor oposto ao fascismo, quando eu vulgarizo o fascismo, eu vulgarizo necessariamente a democracia. A mesma coisa genocídio. Falou-se tanto de, Bolsonaro é um genocida, o governo do genocídio, genocida, genocídio, quando não era o caso de um genocídio. E o genocídio, que é o assassinato deliberado de um povo inteiro, quando você enfraquece o significado de genocídio, você enfraquece o significado de humanidade. Então, nessa guerra semântica, que foi muito bem aprendido pelos primeiros marxistas no século XX, em especial Gramsci, o esvaziamento das palavras do seu significado serve a um fim perverso de perverter a civilização em nome da civilização. Eu me digo defensor da democracia para um povo que não sabe o que democracia é. Eu me digo lutador do fascismo contra o fascismo para um povo que não sabe o que é o fascismo. Eu me digo um paladino da civilização para um povo que não sabe o que é civilização. Então eu posso ser paladino de absolutamente qualquer coisa e dizer que eu sou defensor da civilização. E é o que acontece com liberdade. A palavra liberdade, ela foi tão vulgarizada que a gente não sabe mais qual é o significado de escravidão, porque é o antônimo. E a gente está acompanhando isso, porque qual é o significado de liberdade? É simples, é mais fácil definir liberdade do que civilização. É mais fácil definir liberdade do que genocídio, liberdade do que fascismo, liberdade do que democracia. Liberdade é fazer qualquer coisa. Isso é liberdade. Porque você fala, fazer qualquer coisa menos isso, já não é liberdade. Já é condição. Você é livre, você pode fazer qualquer coisa, menos isso. Já não é. A liberdade tem um conceito simples, fazer qualquer coisa. Então a gente pode fazer qualquer coisa. Uma coisa é a liberdade, outra coisa é o direito de liberdade. A gente tem o direito de liberdade porque a gente está na civilização. E se a gente não lembrar que a civilização ela tem como chão o Deus cristão, que nos dá o mesmo valor existencial que todas as outras pessoas e que nos dá liberdade por conta disso, a gente age fora desse chão de Deus. Então a gente começa a achar que o direito de liberdade é poder fazer o mal. Quando não, quando Deus não compactua com o mal. Aí você vê que uma definição implica na outra. Porque se eu perco a noção da civilização, de que a base da civilização é o Deus cristão, você sabe que quando fala em liberdade, você fala em liberdade, fazer qualquer coisa. Mas quando você fala o direito de liberdade, é fazer qualquer coisa, mas dentro da ética da razão do Deus cristão. Ok, concordo. Que é não fazer o mal para o outro. Que é não fazer o mal para si mesmo. Que é observar aquilo, eu vou falar mais uma vez do nosso querido amigo David Lago, a ética radical de Jesus do amor ao próximo. Então eu tenho o direito de ser livre. E eu só tenho esse direito porque eu estou na civilização, que é fundada nesse Deus do amor. Então o direito de liberdade é fundado no amor. Mas é liberdade ainda. Eu posso fazer o mal? Pode. Mas você paga o preço. Sim. Depois que você fizer o mal. Porque a gente se funda nessa ideia do Deus cristão, o Deus do amor, é que a gente tem a presunção de inocência. Porque nós somos presumidamente racionais, como é a razão de Deus. A gente não pode ser presumidamente mal na civilização. Então o direito de liberdade, ele é o direito de você fazer absolutamente tudo, partindo de pressuposto que nós temos a mesma razão de Deus, do Deus cristão, do Deus do amor. Então a gente paga o preço pelos nossos crimes quando a gente comete o mal, porque a gente tem uma presunção de ser bom.
A gente só tem direito porque a gente nasce dessa presunção que é Deus. Aí eu começar a lapidar e falar, não, nós temos o direito de liberdade, mas não pode falar isso para não influenciar o outro. Aí a gente começa a pequenar a existência do outro. Por que eu sei o que pode ser discutido? Porque vai influenciar o outro, não vai influenciar a mim? Ah, mas eu sou superior. A partir do momento que a gente vê a si mesmo, a gente se vê como superior ao outro, a gente já saiu dessa ética da civilização. A gente se coloca num lugar de monarca, num lugar de escolhido, num lugar de preferido. E infelizmente, ou felizmente, o jogo da civilização é um jogo para todos como Deus é para todos. Então a gente tem que aceitar a liberdade, punir quando o exercício dessa liberdade fere essa razão cristã do amor incondicional, mas a gente não pode tolher e dizer, não, a liberdade, a gente só tem liberdade para fazer coisas boas. A gente tem liberdade para tudo. Presume-se que nós vamos fazer coisas boas. Mas se a gente não pudesse fazer coisas más, não seria a gente não seria livre.